Olá, sejam bem-vindos ao canal do Exclusivo Concurso. Eu me chamo Fábio Santos e hoje nós estamos aqui para comentarmos a prova do concurso da SEMEC Belém, que aconteceu no último domingo, e hoje nós vamos comentar a prova de português. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações dos nossos próximos vídeos. E aqui você já sabe, no canal Exclusivo Concursos você tem acesso às aulas ao vivo, no estilo live, também tem acesso às aulas gravadas, tem acesso a dicas e resoluções de questões. Tudo para potencializar a sua preparação para o concurso público. Agora sim, vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar sobre a prova de português, vamos comentar a prova de português que teve como texto um texto narrativo, que teve como título do texto exatamente a palavra doce. Vamos à leitura do texto. Lembrasse Maria antes quanto tempo gastaria na beira do fogão, mexendo o doce de abóbora, e Maria talvez nem tivesse começado. Mas não é assim que funciona. A coisa vem de trás para frente. Primeiro o gosto no fundo da lembrança, na garganta. Daí a saliva na língua. Depois, o cheiro de algo que nem recordava parece que estar aqui, dentro das narinas. Os ingredientes, todos comprados, a panela na mão. Só na hora de mexer o doce é que a gente lembra, com esse misto de cansaço e tristeza, que o doce é feito de mexer o doce. É feito do braço girando, o outro braço solto, escorado na anca, o peso do corpo passando da perna de cá para de lá. O doce já começado é doce inteiro na imaginação, não tem volta. E Maria nunca foi de voltar atrás, mesmo com que era bom só na primeira mordida, e depois deixava um retrogosto amargo na boca ou no jeito de olhar. Maria, que nem puxa, presa às escolhas e caminhos, ao que por vezes não foi tão escolha quanto foi acaso. Bem que às vezes queria ser pássaro solto, escolher caminhos. A cozinha fica pequena da falta que voar livre faz. As paredes soam. Tudo que é sonho vai evaporando do seu corpo. A pele fica grossa, dura. O açúcar carameliza angústia. E Maria pensa se não seria melhor ter virado cambalhota por sobre um ou outro acontecimento, em vez de vivê-los todinhos. O marido mesmo, ela cansava de topar com ele encostado num sofá, vendo TV, lá de um canal para o outro, como se não estivesse ali. Queria que estivesse, que contasse uma bobagem que aconteceu no trabalho ou na rua, que atentasse ao gosto novo no doce que ela fez. Você colocou coco? Que cheiro diferente! Que foi que você botou aí? Qualquer coisa que fizesse com que os dois parecessem vivos, que parecessem ligados, nem que pelo diferente do hoje no doce sempre igual. Tomasse uma atitude agora. Talvez a coisa toda desembrulhasse diferente. Ela botaria uma roupa bonita e dançaria pela casa. Pintaria a cara toda faceira e vibrante e mostraria para ele que ainda era mulher. Poxa vida, ainda sou bem mulher. Também podia ir embora, pegar as meninas e as próprias coisas e voltar à casa da mãe. Ou podia queimar esse doce, derrubar panela, fazer escândalo, pedir tenência, uma mudança, alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante,
como esse cor de laranja borbulhante na panela. Bom, esse era o texto da prova de português comum para todos os cargos, da prova comum para todos os cargos, extraído do livro A Mulher que Ri, da autora Thaís Prete. Agora vamos às questões. Na primeira questão da prova de português da banca organizadora AOCP, prova SEMEC. Vamos lá, primeira questão. Assinale a alternativa que descreve corretamente as 3 diferentes atitudes que a personagem cogita tomar. Então vamos lá. Na letra A ele coloca: cuidar da sua aparência, pedir conselhos à mãe e denunciar o marido à polícia. Ora, isso está no texto? Em algum momento você identifica exatamente isto no texto? Você identifica exatamente essa passagem? Cuidar de sua aparência. Sim, cuidar de sua aparência nós identificamos. Pedir conselhos à mãe. Ora, exatamente isto aqui, nós pedir conselhos à mãe, isso não está no texto. Ele fala que ela poderia voltar à casa da mãe, mas não especificamente pedir conselho. E ainda mais, ele coloca denunciar o marido à polícia. Em nenhum momento você identifica isso no texto. Portanto, a letra A ela está eliminada. Na letra B ele coloca arrumar-se para o marido, abandoná-lo, brigar com ele. São 3 atitudes. Essas 3 atitudes você encontra exatamente no texto. Perfeito? Então, essa alternativa é exatamente a alternativa correta. Essa alternativa é exatamente a correta, pois essas 3 atitudes você encontra no texto, elas estão presentes no texto. Vamos ver os parágrafos. No 5º parágrafo do texto, você tem exatamente a seguinte estrutura: tomasse uma atitude. Então, começa exatamente aqui, ó, uma atitude. Tomasse uma atitude agora. Talvez a coisa toda desembrulhasse diferente. Ela botaria uma roupa, ok? Botaria uma roupa, ou seja, arrumasse para o marido. E dançaria pela casa. Pintaria a cara. Outra passagem, ok? Ó. Pintaria a cara toda faceira e vibrante, e mostraria para ele que ainda era uma mulher. Então você percebe aí que esse parágrafo ele mostra exatamente que a atitude de se arrumar exatamente para o marido, que é a primeira atitude descrita na alternativa B, arrumar-se para o marido. Segunda atitude, abandoná-lo. Então, nós vamos para o 6º parágrafo. Também poderia ir embora. Então, você já percebe aqui no 6º parágrafo, no início do 6º parágrafo, que é exatamente a atitude, a segunda atitude que ela dá sequência. E a terceira atitude que o texto pede para cogitar é exatamente brigar com ele, ainda no 6º parágrafo. Também podia ir embora, pegar as meninas e as próprias coisas e voltar para a casa da mãe. Ou podia queimar esse doce, derrubar a panela, fazer escândalo. Ora, ou seja, brigar com o marido. Então aqui você tem exatamente, ou podia queimar esse doce, derrubar a panela, fazer escândalos, pedir tenência. Então aqui exatamente nós temos nós temos a atitude 3. Sendo assim, a alternativa B confirmada, tá? Nós encontramos exatamente no texto. Isso está no texto. Na letra C, temos como gabarito trair o marido. Em nenhum momento nós temos isso no texto.
Tá? Em nenhum momento você encontra isso no texto, nem compreensão e nem interpretação. Portanto, letra C está eliminada. Na letra D, mostrar ao marido que era mulher. Sim, isso está no texto. Expulsá-lo de casa. Não, isso não está no texto. Portanto, a questão D está eliminada. Ele ainda coloca fazer escândalo na rua. Ela não coloca isso no texto, ela coloca fazer escândalo, sim, mas não na rua, e sim dentro de casa. Portanto, aí a letra D está eliminada. Na letra E, mudar a aparência. Sim, isso nós encontramos exatamente no parágrafo que ela diz que ela deveria se arrumar, passar algo no rosto. Isso está no texto. Ir para outra cidade. Nós não encontramos essa passagem no texto. Nós temos ir para a casa da mãe. Isso não significa dizer que a mãe mora em outra cidade. A mãe pode morar na mesma cidade. Portanto, isso torna a questão, a alternativa, errada. Dessa forma, a primeira questão deverá ter como gabarito a letra B. Lembrando que esse gabarito, o que nós estamos gabaritando aqui, é de maneira extraoficial. Tá? Então, portanto, a banca organizadora deve apontar a letra B como sendo a alternativa correta. Segunda questão na tela, nós temos no excerto: "Cê colocou coco? Que cheiro diferente que foi que cê botou aí?" A utilização do termo "cê", e aqui eu vou grifar para você, do termo "cê", indica, vamos lá, vamos verificar quais alternativas em relação à segunda questão. Na letra A, ele coloca: há um uso restrito à variedade culta da língua. Você vai utilizar as regras, padrões de concordância, de regência, utilizar de maneira formal as palavras. Sendo assim, não é a alternativa A, portanto, a alternativa A ela está eliminada. Na letra B, que o marido não foi alfabetizado. Nós não podemos interpretar dessa forma, pois esse "se" ele é uma redução do pronome você e é típico da variedade não padrão da língua, ou seja, é típico do regionalismo. Portanto, essa alternativa, a alternativa B, também está eliminada. Na letra C, ele dá exatamente a seguinte resposta: uma forma de se referir à segunda pessoa do singular. Opa, aí exatamente uma redução, uma forma de se referir ao pronome você, que é um pronome de segunda pessoa. Portanto, a alternativa C, ela está correta. Então, vamos gabaritar a alternativa C. Mas não basta marcar, temos que comentar. Vamos para a alternativa D. Na alternativa D, ele coloca o uso da variedade padrão da língua. Opa, vamos verificar o seguinte. Observe o seguinte, ele colocou que este termo é um uso padrão, é um uso da variedade padrão da língua. Bom, ele não é um uso padrão, ele é exatamente não. Ele é não padrão da língua, porque ele é um regionalismo. Perfeito? Sendo assim, a alternativa D ela está eliminada, então vamos à alternativa E. Na alternativa E, ele diz que o marido mora na região sul do país. Pode ser também, pode ser sul, mas pode ser sudeste também. Existem outras regiões que também se utilizam dessa redução. Então, sendo assim, a alternativa E ela está eliminada, vamos eliminar. Então, confirmando, a banca deverá recomendar como alternativa correta realmente a letra C. A terceira questão traz como enunciado:
o texto pertence à tipologia narrativa, isso nós já afirmamos no início do vídeo. Qual das seguintes alternativas apresenta uma característica que pode fundamentar essa afirmação? Então, ele quer uma característica que pode fundamentar essa afirmação. Qual a afirmação? Que a tipologia é a narrativa. Então, vamos para as alternativas. Na letra A, ele coloca: o título do texto é formal e objetivo. Esse fundamento não sustenta exatamente o fato do texto ser de tipologia narrativa. A letra B, dessa forma, traz características, fundamentos do texto dissertativo e não do texto narrativo. Portanto, letra B também eliminado. Na letra C, ele coloca: o texto apresenta uma linguagem poética e sentimental. Só o fato da linguagem ser poética e sentimental não fundamenta exatamente, não caracteriza a tipologia, o texto narrativo. Portanto, letra C também está eliminado. Na letra B, ele diz: discorre-se sobre um tema atual e cotidiano. Também isso pode estar presente em outros tipos de texto. Portanto, letra D está eliminado. Sendo assim, a alternativa, por eliminação, alternativa E, que ele diz: o texto possui uma personagem principal, que é exatamente a Maria. Sendo assim, a alternativa que deverá ser apontada como a correta na terceira questão pela banca organizadora é exatamente a letra E. Na quarta questão, ele diz assim: comando da questão, assinale a alternativa em que o item em destaque é uma conjunção integrante. Importante aqui, ó. Importante, ele pede uma conjunção integrante, isto é, uma conjunção que integra uma oração subordinada substantiva a uma oração matriz ou propriamente chamada de oração principal. Na alternativa A, nós temos: a gente lembra, com esse misto de cansaço e tristeza, que o doce é feito de mexer o doce. Ora, observe o seguinte: na alternativa A, nós temos exatamente o que está grifado, né? Exatamente. Então, para você saber se este que ele é uma conjunção integrante ou não, basta você substituir pela palavra isso. Tá? Isso é um mecanismo de você identificar se é ou não conjunção integrante. Então, basta você identificar pela palavra isso, caso seja possível, né? Então, vamos lá. Então, você vem e vai fazer exatamente essa substituição. Você vem e coloca exatamente isso. Quando você colocar a palavra isso, caso você consiga substituir pela palavra isso, então este que ele será uma conjunção integrante. Vamos verificar se isso é possível. A gente lembra isso. Opa! Então, este que ele é realmente uma conjunção integrante. Sendo assim, a alternativa A era a alternativa correta. Agora, o grande detalhe que a banca aqui trouxe exatamente uma pegadinha é exatamente porque a banca coloca um termo intercalado. E muitos candidatos não se atentaram a este fato. O termo intercalado é exatamente este aqui, com esse misto de cansaço e tristeza. E aqui eu tenho exatamente nesse ponto, inclusive, nós vamos ter a presença da vírgula.
Perfeito? Você pode observar exatamente aqui, ó. Aqui você identifica a vírgula. Talvez aqui muitos candidatos não marcaram essa alternativa em função do conceito. Não se utiliza vírgula antes de uma conjunção integrante. Porém, eu não posso esquecer que eu também tenho uma vírgula que está intercalando. Isso é um par de vírgula que intercala com esse misto de cansaço e tristeza. Aí nós temos um adjunto adverbial intercalado. Portanto, esse termo, você poderia retirar esse termo da oração, que ele não traria prejuízo ao sentido. E aí você observaria exatamente como você tem a oração principal e a oração subordinada, substantiva, sendo introduzida pela conjunção que. Observe aí. A gente lembra isso. O doce é feito de mexer o doce. Portanto, realmente, a alternativa correta era a alternativa A, que deverá ser recomendada pela banca organizadora. Não basta marcar, vamos comentar, vamos à alternativa B. Na alternativa B, nós temos o seguinte: depois o cheiro de algo que nem recordava parece que estar aqui. Ou seja, aqui ele marcou exatamente o que novamente. Tá? Foi marcado o que novamente. Porém, você não consegue substituí-lo pela palavra isso, e sim pela palavra o qual. Pode observar aqui, ó. Vamos colocar. Depois o cheiro de algo, o qual nem recordava. Ou seja, se você consegue substituir pela palavra o qual, este que ele é exatamente um pronome. Exatamente, um pronome relativo. Exatamente, pronome relativo. Portanto, não é conjunção integrante, portanto, a letra B está eliminada. Perfeito? A mesma coisa vai acontecer exatamente na letra C. Observe que ele diz: Maria que... Olha só. E aí você pode substituir este que pela palavra a qual. Exatamente. Maria, a qual nem puxa. Ou seja, também posso substituir o que pela palavra a qual. Dessa forma, este que ele é um pronome relativo. Sendo assim, a alternativa C também está eliminada. Agora, vamos à alternativa D. Ele diz: queria que atentasse ao gosto novo no doce que ela fez. Aqui também você tem um pronome relativo. Você pode substituir o que pela palavra a qual. Observe aqui, o doce, o qual ela fez. Ou seja, dessa forma, este que também é um pronome relativo. Portanto, a alternativa D também está eliminada. Vamos à alternativa E. Na alternativa E, nós temos que foi que você botou aí. Que foi que você botou aí. Ele exatamente grifou este que, e aqui este que ele está introduzindo uma pergunta, portanto, este que ele é um pronome, porém, um pronome interrogativo. Exatamente, é um pronome interrogativo. Então, sendo assim, a letra E está eliminado. Dessa forma, a alternativa correta, que deverá ser apontada pela banca organizadora, será a letra A. Vamos lá, quinta questão
Assinale a alternativa correta a respeito do seguinte excerto: pedir tenência, uma mudança, algo, alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante, como esse cor de laranja borbulhando na panela. Na letra A ele diz: pedir tenência significa exatamente pedir auxílio. Não é pedir auxílio, não é. É pedir estabilidade, ok? Sendo assim, a alternativa A está incorreta. Na letra B ele diz: a repetição da palavra viva indica que a personagem está tão nervosa que não é capaz de articular bem a linguagem. Isso aí essa alternativa aí trata-se de uma interpretação, perfeito? Porém, essa não é uma interpretação correta. Sendo assim, está eliminada. Na letra C ele diz: está presente a figura de linguagem denominada metáfora. Você observa aqui exatamente aqui que ele vai trabalhar. Observa, ok? Sendo assim, aqui nós não temos uma metáfora. O que nós temos é exatamente uma comparação, visto que a metáfora ela é uma comparação, mas sem o uso da conjunção. Como nós temos a presença da conjunção, aqui nós temos a presença da conjunção, sendo assim, isto passa a ser uma comparação e não uma metáfora. Lembrando que a metáfora ela tem como característica principal a presença do verbo ser, tá? Comparação subjetiva e sem a presença da conjunção como. Sendo assim, a alternativa C também está eliminada. Na letra D ele coloca o estado físico do doce, que é borbulhante. Esse é o estado físico dele, borbulhante. Tá? Representa o estado mental e emocional da personagem. Sim, borbulhante. Ela está exatamente borbulhante, entre aspas, ela está exatamente assim. Tá? Vibrante, borbulhante. Com certeza, a banca organizadora deve indicar como alternativa correta a letra D. Na letra E ele coloca: a palavra cor de laranja é um adjetivo que indica a cor do doce de abóbora. Não, inclusive você tem exatamente aqui esse termo, esse pronome ele está determinando, tá? Um pronome demonstrativo que está determinando. Se está determinando, esse cor de laranja borbulhante, ele se transforma numa palavra substantivada. Sendo assim, a alternativa E está errada. Perfeito? Mas uma boa questão muito boa, exatamente aqui, a questão número 5. Vamos que vamos. Vamos agora à questão número 6. Questão número 6 na tela. No quinto parágrafo do texto, os verbos botaria, dançaria, pintaria e mostraria, esses verbos, eles indicam, observe o seguinte, tá? Antes de começar a resolver, você já chama sua atenção exatamente para essa terminação aqui, ó. Ria, né? Terminação ria. Observe que essa terminação é uma desinência, né? Desinência de tempo e modo, né? O tempo aqui, esses verbos eles estão no futuro do pretérito. Então, importante característica aqui. O futuro do pretérito indica, é o único tempo do modo indicativo que indica dúvida, né? Que vai indicar dúvida. Portanto, vamos analisar as alternativas.
Na letra A, ele coloca ações que ocorreram no início do casamento. Não, essas ações elas ainda não aconteceram porque é futuro do pretérito. Portanto, a alternativa A está errada, pois as ações ainda não aconteceram. B, as ações que não ocorreram. Opa, a alternativa correta pode ser a letra B, mas vamos analisar as demais alternativas. Na letra C nós temos ações que certamente ocorrerão em um futuro próximo. Lembra que eu falei no início da questão? Eu disse que esses verbos estão no futuro do pretérito, e o futuro do pretérito ele é o único tempo do modo indicativo que indica dúvida. Se indica dúvida, observe a letra C, ele diz ações que certamente, ou seja, certeza. Portanto, letra C eliminada, pois ele está falando certamente, indicando certeza. E o tempo futuro do pretérito é o único que indica dúvida. Sendo assim, a alternativa C fora ele. Na alternativa D temos ações que ocorreram concomitante à preparação do doce. Não, letra D está eliminada. Ações que ocorreram antes de Maria se casar. Essas ações elas não ocorreram. Elas estão no futuro. É um futuro do pretérito. Portanto, alternativa E eliminada. Então, a alternativa B será provavelmente a alternativa recomendada como correta pela banca organizadora AOCP. São as ações que não ocorreram, ainda não ocorreram, tá? Elas estão dúvidas, elas estão no futuro do pretérito. Perfeito? Sendo assim, gabaritamos mais uma questão. Vamos para a sétima questão na tela. A sétima questão nós temos: assinale a alternativa correta a respeito do seguinte excerto. Bem que às vezes queria ser pássaro solto, escolher caminhos. A cozinha fica pequena, da falta que voar livre faz. As paredes soam. Na letra A, ele coloca os verbos queria e ser formam uma locução verbal. Observando, vamos lá, vamos observar, tá? Olha só, exatamente no excerto, nós temos exatamente aqui, ó, queria ser. Exatamente. Aqui nós temos uma locução verbal. Dessa forma, a alternativa correta, já está no item A. Mas vamos analisar o item B. Vamos verificar o item B. No item B ele coloca: as paredes soam. Há uma figura, vamos verificar aqui, há uma figura de linguagem denominada paradoxo. Não é paradoxo. Aqui nós temos uma personificação. Não é paradoxo. Aqui nós temos uma característica humana sendo atribuída exatamente a um ser inanimado. Portanto, aqui nós temos uma personificação ou prosopopeia. Sendo assim, a alternativa B ela está eliminada. Há uma relação de casualidade entre a cozinha ficar pequena e a falta que voar livre faz. Bom, eu não consigo enxergar essa casualidade. Aqui eu vou colocar como estando errado, até porque a alternativa A está na caras, né? Então não consegui perceber isso. Na letra C, o verbo fica expressa um estado de permanência, como na ordem fique sentado. Também não expressa. Portanto, a alternativa está errada, está incorreta. Na letra E nós temos, às vezes, é um adjunto adverbial de modo. Sim, que indica uma alta frequência? Não, indica uma baixa frequência. Portanto, a alternativa E
está eliminado. Sendo assim, a alternativa A deverá ser recomendada pela banca AOCP como sendo o gabarito correto para a 7ª questão. Ok? Vamos à próxima. 8ª questão. No primeiro parágrafo do texto, os 2 pontos são utilizados para indicar que, na letra A, nós temos o que vem a seguir é uma enumeração. Na letra B, a elipse do verbo. Não percebemos essa elipse do verbo. Na letra C, o que vem a seguir é uma oração coordenada. Também não necessariamente. Na letra D, a frase deve ser lida com entonação de surpresa. Também não. Na letra D, o período se encerrou. Não, aqui não. Portanto, a alternativa correta exatamente é a alternativa A. Perfeito? Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá, nona questão na tela. Na nona questão nós temos o seguinte enunciado. Primeiro o gosto no fundo da lembrança, na garganta, daí a saliva na língua, depois o cheiro de algo que nem recordava. Os elementos em destaque indicam qual relação entre as partes no excerto. Vamos que vamos. Vamos às alternativas. Na alternativa A, ele coloca como sendo conclusão. Não temos uma relação de conclusão entre os termos. Primeiro, o gosto no fundo da lembrança. Em seguida, ou na sequência, daí a saliva na língua. Depois, o cheiro de algo que nunca recordava. Portanto, não é a letra A. Na letra B, ele coloca como sendo finalidade. Também não é finalidade. Na letra C, ele coloca como sendo condição, uma relação de condição. Também não é uma relação de condição. E na letra D, ele coloca como sendo uma relação de causa. Não é uma relação de causa, também. Sendo assim, a alternativa correta realmente é a letra E. Pois aí eu tenho uma sequência de fatos. Primeiro, o gosto no fundo da lembrança. Em seguida, a saliva sendo produzida na língua. Depois, o cheiro de algo que nem recordava. Ou seja, é uma sequência de fatos. Consequentemente, a alternativa correta é a letra E. Sendo assim, vamos à próxima questão. 10ª questão na tela, vamos lá. Poxa vida, ainda sou bem mulher. O item em destaque, que é a palavra bem, indica, o que ele tem? Letra A, na alternativa A, indica o antônimo de mal. Bom, a palavra bem, quando é um adjetivo, ela sendo um adjetivo, ela vai ter como antônimo exatamente mal. Porém, aqui nós temos a palavra bem não como um adjetivo, mas sim como sendo um advérbio. Exatamente. Aqui nós temos a palavra bem como sendo um advérbio. Se é um advérbio, portanto, ele é um advérbio de intensidade. Sendo assim, se é um advérbio de intensidade, a alternativa correta é atua como intensificador, logo a alternativa C. Sendo a correta, a letra A estaria eliminada, porque aí para que o antônimo de bem fosse mal, essa palavra bem teria que ser um adjetivo, seria um adjetivo e não um advérbio, tá? Na letra B, poderia ser substituído pelo termo boa, sem prejuízo semântico? Não, aí já haveria mudança de sentido. Na letra D, é um adjetivo que caracteriza o substantivo? Não é adjetivo, ele é um advérbio. Na letra E, ele coloca como sendo
restrito à variedade padrão da língua? Não, não é. Portanto, a 10ª questão deverá ser recomendado, o gabarito da 10ª questão deverá ser recomendado pela banca organizadora como sendo a alternativa C. É isso aí, concurseiros. Chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje comentamos a prova da SEMEC. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode deixar exatamente nos comentários que nós vamos analisar e responder a você, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!